Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um bate-papo do Desafio Bookster. Nesse mês a gente leu Todos Nós Estaremos Bem, do Sérgio Tavares, que inclusive está aqui conosco. Eu já vou apresentar os convidados de hoje, com o contexto histórico da ditadura militar no Brasil. Vi que muita gente ficou super impactado com a leitura. Outras pessoas ficaram um pouco, né, acho que fugiu bastante da zona de conforto por algumas passagens que tinha, então foi bom também por esse lado, mas eu vi que muita gente adorou. Então estou animado aqui com esse papo. E nós convidados de hoje, em primeiro lugar, estamos com o próprio autor, muito legal isso quando a gente pode escolher literatura brasileira ter o próprio autor. A gente está com o Sérgio, que além de escritor, é editor, tradutor e crítico literário. Ele é autor do Todos Nós Teremos Bem, também nos livros de conto Cavala, que foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, e Queda da Própria Altura, finalista do Prêmio Brasília de Literatura. Sérgio, muito bom ter você aqui com a gente para conversar sobre esse livro. E também estamos com o Tony, que já conheço faz um tempo de produzir conteúdos aqui nas redes sociais. Ele tem o Literatone, ele é tradutor, professor e crítico literário. Paraibano, formou-se em letras, português e inglês pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em literatura pela Universidade de Brasília. Sua tese trata da memória da ditadura na ficção contemporânea brasileira, ou seja, basicamente do que a gente leu. É, Então, Tony, também seja muito bem-vindo. Acho que essa dupla Obrigado, Pedro. é muito fit. E para começar, queria começar pelo Sérgio, perguntando o seguinte, Sérgio, como é que surgiu a ideia de escrever o Todos Nós Estaremos Bem? Conta pra gente. Bom dia, Pedro. Agradeço pelo convite. É um prazer participar aqui com os seus leitores e seus ouvintes e quem estiver conectado com a gente aqui. Bom, vamos lá. Todos nós estaremos bem. Ele teve início por volta ali de 2013, 2014, quando eu estava indo para fazer uma flip. Eu moro em Niterói, que é no Rio de Janeiro, né? E de Niterói até a Flip, mais ou menos 5, 6 horas. E durante esse período eu sempre levo, assim, eu sempre estou com um livro na minha bagagem, né? Onde eu vou, estou levando um livro. E dessa vez o livro em questão foi o livro K, do Bernardo Kuzinski. Um livro muito profundo, assim, que fala sobre a ditadura militar através Maravilha. de um viés muito pessoal, maravilhoso o livro. Então, assim, foi uma coisa para mim, foi uma experiência muito impactante, porque, assim, eu lembro de sentar no assento do ônibus, começar a leitura e só parar quando cheguei em Paraty. E aquilo me marcou de uma forma tão profunda, Pedro, porque eu sou de uma geração, eu sou de 78, em que a ditadura militar foi um tema que não era tão aprofundado nas escolas, nos livros escolares, sabe? Eu costumo dizer assim que a gente tem muito mais conhecimento sobre o nazismo do que a gente teve conhecimento sobre a ditadura militar no Brasil. E assim, é impressionante. E aquele livro me impactou de uma forma em que eu fiquei assim, como que minha geração não viveu isso de maneira tão intensa? Como que isso não é na sociedade tão forte como deveria ser? E a partir daí eu comecei a pesquisar, comecei a ler muito sobre isso, comecei a buscar arquivos de jornais, de revistas antigas, e aí eu comecei a moldar a ideia do que eu queria para o romance. E a partir daí a ideia foi fazer o seguinte, foi colocar alguns personagens para conviver nesse período, uma família no caso, né? E que eles, de certa forma, eles representassem esse período também. Então, assim, além de ter uma história que é a primeira camada, onde você tem os personagens, que eles convivem, tem os conflitos, e tem ali as perdas, os amores, as utopias, as perdas das utopias, você também pode servir também como uma segunda camada, então. Então, cada personagem ele meio que representa uma década. Então, nós Uhum. temos ali o Roberto, que é o personagem principal, que ele é como se fosse uma representação do que foi os anos 80, né? Do capitalismo selvagem, dos IUPs, da busca pelo dinheiro, assim, quando o Brasil estava passando um período de transição da ditadura para a democracia, né? Nós temos a Lúcia, que é uma ex-guerrilheira, né, que foi presa, torturada, ela pegou em armas, ela foi exilada, ela representa muito os anos 70, que é aquele ideal de liberdade pelo país, né, de luta, né? E temos também a terceira personagem, que é a Carla, né? Que é a filha deles, que passa por várias situações
dentro do romance, que eu acho que a gente vai conversar um pouco mais para frente, né? Mas ela meio que representa assim os anos 90, que é aquele período que foi descrito como se fosse a década perdida, né? Ela traz uma melancolia muito forte. Ela é um personagem que, por conta das situações que ela passa na vida dela, ela está sempre à deriva, né? Então, esses personagens que eles vão se conectar e, por conta de uma situação em que o Roberto vive, uma mentira que ele vive, ele vai impactar na vida de todos os personagens que orbitam em volta dele. Muito bom. E é legal porque você acaba passando, né? Não é um livro tão só centrado na questão da ditadura, né? Você vai no Uhum. pós-ditadura também, e com isso a gente vai vendo a evolução dos personagens e personagens novos que nem viveram nessa época. E Tony, você que estuda esse tema, né, da literatura, ah, que envolve a ditadura na ficção contemporânea brasileira. Confesso que quando eu fui pesquisar, né, eu falei, eu quero que um dos temas escolhidos para o desafio seja a ditadura, fui pesquisar obras que tratassem do tema de alguma forma. A gente acaba se deparando com, né, livros mais assim, o K, eu acho que é um dos principais que aparece. Tem alguns livros também mais antigos, mas assim, parece que não tem tanta coisa, né? Estão voltando a escrever, dá um pouco essa sensação, tem coisas mais recentes, como o livro do Sérgio. Mas é isso, se eu tivesse escolhido para falar sobre o nazismo, como o Sérgio falou, vai ter um milhão de livros, até brasileiros, que tratam do tema, né? A que você Uhum. atribui, talvez, essa meio que falta, assim, por um tempo, esse tema que ficou um pouco esquecido na literatura e agora essa, talvez, retomada? Então, Pedro, você tem razão quando você aponta essa falta de livros, né? A gente, de fato, teve um hiato muito grande do final dos anos 80, assim, a gente teve um boom de literatura sobre os exilados, né? Os depoimentos dos exilados que retornaram, mas ali entre os anos 90 e 2000, de fato, houve quase um silêncio, assim, algumas obras bem pontuais apareceram, mas é realmente e aí eu atribuo um pouco à Comissão Nacional da Verdade, o papel da Comissão Nacional da Verdade, né, que a gente teve entre 2012 e 2014, muito tardia, muito problemática em vários sentidos, mas ao menos ela representou esse retorno ao interesse, de um interesse por essa história, por essa parte da nossa história. Então, assim, por exemplo, o K, ele é um romance que veio em 2011, o que o Kucinski nem chama de romance, né? Ele chama de novela. É uma novela que veio em 2011, um pouquinho antes, né, da Comissão Nacional da Verdade, mas que já se alimentou de outra comissão, que foi a CMDP, que foi de CEMDP, que foi lá de 95, né? Começou em 95. Então, a gente teve de fato um hiato, mas teve um boom que eu atribuo muito primeiro, talvez a depuração, assim, a gente teve esse tempo que passou e a possibilidade de olhar de novo para essa história com menos fervor e mais crítica, né? Esse período de quase 50 anos que passa é muito importante para essa depuração. Veio a Comissão Nacional da Verdade com muitos depoimentos, com muitas coisas que, infelizmente, eu acredito que não atingiram a população como era a intenção inicial da comissão, né, para criar essa conscientização. E talvez depois ainda veio um certo crescimento de um militarismo, uma visão de uma direita muito extrema, que acabou por também despertar o interesse dos escritores e das escritoras para que a gente olhasse com cuidado para essa memória que não estava sendo trabalhada, não foi trabalhada, né? A grande questão da memória da ditadura no Brasil é que a gente não teve um trabalho de memória. Porque o trabalho de memória é que a gente consiga discutir, por exemplo, com uma pessoa na rua de que torturar é errado, né? Assim, que nada justifica a tortura. Até essa conversa é difícil hoje em dia. A gente não chega a esse consenso de que torturar não é legal. E a gente tem dados, né, da Anistia Internacional, por exemplo, que a tortura no Brasil aumentou depois que a ditadura acabou. A gente nunca encerrou esse capítulo da nossa história. Então, eu acho que teve um boom muito grande, especialmente assim, na minha pesquisa, eu fiz essa catalogação e eu encontrei entre 2010 e 2020 66 romances, só os romances, assim, sem falar em livro de contos,
em novelas e tudo mais, mas só de romance foram 66 obras, né? A do Sérgio não estava entre elas ainda, que ela veio em 2022, 3. 2023, três, esse ano mesmo, verdade. Nossa, já estamos em agosto, gente. Então assim, é isso, né? Continua aparecendo e eu acho que vai continuar enquanto a gente tiver que se deparar com certas situações sociais em que a tortura ainda é defendida e certo militarismo ainda é defendido, a intervenção militar ainda é clamada por certos setores da sociedade, eu acho que o tema vai continuar assim, sendo muito trabalhado. Pedro, seu fone. Boa. Acho que faz sentido você falar também desse distanciamento, né? Talvez esse distanciamento do tempo seja importante para que as pessoas comecem a olhar para o passado e poder escrever sem estar muito recém, sem ter sido uma coisa muito vivida, que deve ser mais difícil, talvez, para Até escrever. mesmo, Pedro, se a gente pegar o texto do Sérgio, por exemplo, um personagem como Roberto, a gente só consegue ter um personagem como Roberto, da complexidade do Roberto, com esse distanciamento, né? Porque se ele fosse escrito no calor do momento, ele seria um personagem mais plano, um personagem mais caricato, um personagem mais fraco, eu diria até. Uhum, Né? Não teria a complexidade que ele tem, que é esse homem que viveu, que atravessou e que tem toda essa tem todo, enfim, um envolvimento, um certo grau de hipocrisia, enfim, tantas coisas, tantas camadas que envolvem o Roberto, né? uhum, uhum. E Sérgio, como é que foi escrever é, um romance histórico? Teve uma parte de pesquisa que foi muito importante para você, né, para trazer essa parte histórica. E lógico que eu acho que na hora de escrever um romance histórico tem que tomar muito cuidado com a veracidade, né? Uhum. Ainda que se brinque bastante com a ficção, mas tem que ter esse lado histórico que realmente reflita a realidade. Como é que foi esse processo? O Tony ele tocou ali num acervo muito importante, vamos dizer assim, um documento muito importante para a Comissão da Verdade, né? Eu acho que isso aí ela tem uma representação de várias maneiras assim. É muito simbólico você ter, por exemplo, um governo Dilma, que é onde você começa a abrir os arquivos da ditadura militar e aconteceu o que aconteceu. E justamente depois que aconteceu com o governo dela, você ter um aumento da extrema-direita no país. Então, eu acho que a visão dessa visão, esse distanciamento do tempo, ele é muito mais para você entender como que a sociedade nossa, ou de repente a minha geração, falhou em relação a isso. Eu acho que a partir do momento que você não tem uma bagagem, você não tem uma perspectiva do que foi o passado, você não tem escudo nem armas para poder agir no presente. Então, assim, o meu livro, ele nesse ponto que o Tony falou do personagem ser muito complexo, a ideia era justamente isso, é você colocar a ditadura militar não dentro de um olhar de um lado polarizado, direita e esquerda. Eu queria que fosse uma visão que ele trabalhasse nessa zona cinzenta. Então, tem vários diálogos no livro entre o Roberto e a Lúcia que assim, só para esclarecer um pouco, o Roberto ele tem uma atitude que não seria de esquerda nem de centro, ele é como se fosse, ele não tem uma posição política, mas se fosse colocar hoje em dia, ele seria uma pessoa que seria mais conectado com a extrema-direita pelo que a extrema-direita representa financeiramente. Então você tem a Lúcia, que é totalmente de esquerda, então você tem esse conflito ideológico, mas ao mesmo tempo você tem uma conexão sentimental, uma conexão afetiva, subjetiva muito forte entre eles, por vários motivos que o leitor vai começar a entender a partir do momento que as conexões do livro, do livro começarem a fazer sentido. Então, assim, a minha ideia sempre foi ter a realidade como base. Então, assim, o personagem do Roberto, ele é como se fosse uma mistura de vários personagens que passaram por esse período, inclusive personagens bem nefastos, assim, como, por exemplo, você tem um documentário chamado Cidadão Bollesen, que é um dinamarquês que ele trabalhou nas indústrias de aço aqui no Brasil, além de patrocinar a ditadura, tem um histórico de ir até os porões da ditadura e assistir às sessões de tortura. Então, assim, é um personagem muito vil, muito objeto, assim, que se reflete no que a gente acabou vivendo nesses últimos anos, nesses últimos 4 anos. Né? Então, Uhum, assim, a Lúcia também é uma soma de personagens. Eu peguei também muita declaração, muito depoimento da Comissão da Verdade, e ali eu fui conectando algumas frases, pegando algumas biografias de guerrilheiros desse período,
E assim, e já a Carla é como se fosse um reflexo também muito da minha juventude também, né? Que eu vivi esse período também e tem muito essa coisa daquele movimento musical, do grunge, que aquela coisa mais pesada, mais melancólica. Então, assim, além de trabalhar muito com material histórico, a minha ideia também era colocar uma força subjetiva muito grande nesse personagem. Então, assim, eu não queria que fosse um romance que fosse lido de uma maneira, um viés de esquerda ou um viés de direita. Fosse um romance que entendesse esse personagem dentro do período em que ele vive. E se tem uma coisa assim, que você falou no começo do nosso papo, que alguns leitores eles se impactaram, outros até não tiveram uma conexão com o livro, é porque assim esse livro é um livro que ele não é para ser lido nessa era, ele não é para ser lido com os olhos que nós temos hoje, porque nós vivemos um período não só com relação política, mas com relação social, e a sociedade pensava de outra maneira, sabe? A gente passava coisas que hoje em dia seria um absurdo passar na televisão. Então, assim, então esse livro ele é um livro anacrônico, ele é um livro fora do tempo dele. Então, toda a questão narrativa dele, todas as referências, toda a formação dele, toda a construção do livro, ela tem como base vários autores daquela época e vários eventos daquela época. Então, assim, as pessoas às vezes se impactam com o livro, com a carga sexual que tem o livro, ou com a carga de violência que tem o livro, mas nada mais é do que o reflexo do tempo em que ele foi escrito. Uhum. Sim, a gente já vai entrar também nesse assunto aí das temáticas, mas realmente eu gostei muito do livro e um dos motivos foi essa perspectiva diferente, talvez do que a gente está acostumado a ler, desses acontecimentos históricos, seja de guerras, ditaduras, que é mais esse embate polarizado, né? No caso do seu livro, a Uhum. gente vê mesmo são personagens em conflito, né? Mas não o bem contra o mal, nessa coisa meio maniqueísta, né? Isso eu gostei muito. E aí, Tony, eu queria te perguntar o seguinte: se você enxerga os livros que tratam sobre o tema, assim, até mais recentes, se eles trazem normalmente essa perspectiva mais polarizada, ou vocês estão vindo com uma perspectiva mais na linha do que o Sérgio fez, né, de traçar eh, as consequências da ditadura, assim, nos próprios personagens. Perfeito. Eu acho que a gente já pode falar hoje em dia, Pedro, em dois momentos ou duas fases dessas narrativas, sabe? Porque as que vieram imediatamente junto ou imediatamente após a Comissão Nacional da Verdade, elas ainda guardam um certo maniqueísmo, elas ainda guardam uma necessidade de explicar, talvez, para a população, fazer esse trabalho que a Comissão Nacional da Verdade acabou não conseguindo, né, fazer de fato clarificar o que foi, esclarecer o que foi a ditadura. Eles acabam tendo uma função muito didática, às vezes, de mostrar o que foi a tortura, como a tortura aconteceu, de mostrar os efeitos ainda. E esse é um fator muito interessante. Assim, todos esses romances, assim, talvez seja um traço em comum deles, é que eles todos trazem algum passo, algum momento no presente que mostra que a ditadura não acabou, que mostra que assim, a gente ainda tem rastros da ditadura, tanto na nossa Constituição quanto na maneira como a polícia trata, né, determinados grupos sociais. A gente ainda tem muito forte traços da ditadura hoje, presentes hoje. Então, eu vejo que tem um pouquinho dessa questão. Agora, já deixando, assim, é difícil a gente estabelecer uma data, um livro, um momento, mas a partir já de 2018, 2019, já começam a surgir esses romances como o do Sérgio, né, que são um pouco mais, não mais complexos, porque os outros são complexos, mas assim, que não estão muito centrados nessa questão de bem e de mal, ou nessa questão de simplesmente Uhum. mostrar o que foi a tortura, ou que a ditadura foi algo ruim e errado para o país. Eles estão complexificando um pouco mais, sim, a questão toda. Eu acho que toda essa discussão em torno do Roberto, enfim, das personagens de Todos Nós Estaremos Bem, ela é pertinente porque mostra exatamente que a gente já tem insumo suficiente para tratar do tema com a complexidade que o tema merece ser tratado, sabe? Uhum, uhum. Até porque escrever com esse distanciamento também permite que a gente analise um pouco o pós, né, as consequências, como é que as gerações que vieram estão sendo impactadas, né, como é que as gerações que viveram
reagiram a tudo que aconteceu e voltaram a uma vida comum, né? Como é que Sim. fica a memória? Isso eu acho que a gente vê muito presente no protagonista do livro, né? O impacto disso e como uma vida depois comum, um dia a dia comum acaba afetando a vida desse personagem, as relações que ele tem, a forma como ele lida com a profissão. E aí, Sérgio, você chegou a, né, já comentar um pouco sobre as temáticas que são impactantes, né? Você vai não só na ditadura, que por si só já é muito impactante, mas você trata vários temas pesados, né? Ah, não necessariamente temas são pesados por si só, mas você aborda de uma forma mais intensa. Tem a questão do HIV, tem a questão né, desse conflito interno contra a própria sexualidade, tem cenas de sexo muito explícitas, né, de sexo entre homens, que é um pouco ainda né, tá cada vez menos, mas ainda é um tabu para muita gente aqui no Brasil. Como é que foi abordar essas temáticas tão intensas? E mais que isso, como é que vem sendo a recepção de leitores quando a gente pensa num país ainda muito conservador, né, como o Brasil? Eu acho que o livro, Pedro, ele de certa forma, ele é como se fosse uma segunda camada de história que se coloca abaixo da camada da história, da que é a história de verdade. Então, assim, se a gente pegar a história, por exemplo, da ditadura ali, o livro começa mais ou menos assim, em 82 ali, no movimento da direta já, depois você tem a volta à democracia, e se você parar para pensar, parar para ter uma leitura assim, até rasa do que foi a história do Brasil, a gente tem ali o final, assim, o pós-final da ditadura em 85. Em 86, a gente tem um presidente em que ele iria assumir, não de forma direta, mas seria como se fosse um presidente que iria mudar esse quadro político-social no Brasil, né? Que tinha um caráter assim mais para o centro, para a esquerda. E esse presidente ele não assume que ele morre antes dele tomar posse, né? Que foi o Tancredo Neves, né? E acaba entrando um vice, que era um político ligado diretamente com a ditadura militar, e esse político ele faz um governo desastroso, principalmente economicamente, né? O Brasil viveu um período de hiperinflação, em que as pessoas iriam comprar algo no mercado, era um preço de manhã, um preço de tarde, um preço à noite. E quando o Brasil realmente ele consegue o voto direto, que é a eleição de 89, acaba assumindo também um presidente que faz outro governo mais desastroso ainda, né? Com o plano Collor, com o confisco da poupança, que era um temor que a população tinha, que a esquerda faria, acabou sendo o eleito o presidente de centro-direita, que acabou colocando na economia, né? Então você teve assim, aquele governo desastroso. E nesse período, o que eu percebi, principalmente lendo e principalmente vendo matérias da época e entendendo o que a população pensava com relação a isso, porque acho que é muito interessante do livro, não é nem a questão histórica em si, mas é o que representava aquela época. Então, assim, eu assisti muita reportagem da época para entender como a população reagia a esse período, né? E o que eu percebi nesse ponto, principalmente o fato muito marcante que foi ali o Rock in Rio de 85, né? Foi que quando teve essa cisão, essa quebra de histórica entre a ditadura militar e a volta da democracia, as pessoas meio que fizeram uma mudança se lutava pelo país e se lutou para si mesmo. Então teve uma exploração da liberdade sexual muito grande, assim, contra a censura que era durante esse período. E, infelizmente, assim, logo após esse movimento, que começou a ter uma expansão da nossa realidade nesse sentido, a gente acabou tendo o vírus HIV, né? Então, assim, é muito marcante, é muito cruel esse período em si. Então, o objetivo do livro foi justamente colocar isso. Então, assim, você vê, as pessoas às vezes se impactam com a questão das cenas de sexo. Se você pegar as cenas de sexo, ela tem um fator erótico ali muito presente, mas também ela tem um fator ali de culpa muito grande. Então, assim, não é o sexo em si, sabe? Não é o ato em si. É tudo que ele simboliza dentro daquele contexto do livro e também, de certa forma, ele representando o que foi o contexto histórico, né? Porque o Brasil, nesse período, ele foi um país que
Ele teve que aprender, ele não foi, ele foi um país que teve uma utopia, essa utopia ela acabou não se concretizando, ele é um país que ele teve que seguir doente, né? E, de todas as formas possíveis, né? Tanto de forma da corrupção, que continuou, e também um erro muito grave, as pessoas pensarem que durante o período da ditadura não havia corrupção, realmente havia, só que não passava a população, a censura não deixava passar, né? Então, assim, essa é uma ideia que até acabou se perpetuando e refletindo no que foi a eleição de 2018, né? Essa coisa do governo de direita, do governo que é um governo da família, dos valores sociais. Então, assim, eu acho que hoje em dia também, essa questão do distanciamento do tempo, a gente está vendo um governo que a gente está tendo, felizmente, nos dias de hoje, o que foi realmente a consequência do governo que passou nesses 4 anos, né? Como que ele foi tão corrupto ou mais do que a gente imaginava, né? Uhum, Então, acho que assim, o que acontece, né, durante a leitura, o que eu tem chegado até mim, tem me, não vou dizer assim, me incomodado muito, mas me deixado atento, foi justamente essa questão que as pessoas elas começam a fazer a leitura e parece que elas não querem ser impactadas ou querem refletir dessa forma, sabe? Parece que a leitura acaba sendo um refúgio que elas querem, de alguma forma, ter ali uma espécie de, de transposição para um outro universo, aquele universo trazer para elas um sentido muito mais afetivo, positivo, vamos dizer assim. Então, quando começa a ler o livro, que é um livro que tem um contexto histórico e representa o que foi realmente um país, e que os personagens simbolizam o que foi essa deformação do Brasil, isso impacta muito, né? Dentro desse contexto que a gente vive hoje, né? Eu sei, assim, muitas coisas, assim, quando foi feita a revisão do livro, muita coisa que tinha ali no livro ali foi tirada, porque era muito mais pesada do que era, uhum. né? Mas nada mais é. Se você pegar, por exemplo, E os manda a livros de autores versão não censurada. não, se você pega, por exemplo, assim, porque uma coisa que eu quis fazer, assim, foi que esse livro tivesse uma narrativa em que ela representasse o que foi a narrativa daquele período. Então, eu comecei a ler muito Caio Fernando Abreu, comecei a ler muito Rubem Fonseca, Sérgio Uhum, Santana, para escrever de uma forma que não fosse dessa época, não tivesse o estilo que se passasse nessa época, mas o estilo que representasse aquele período. E os livros desse período são livros que, hoje em dia, eles têm ali alguns elementos, ou tem alguns adjetivos, algumas citações, que dentro do contexto atual, ele acaba, de alguma forma, impactando os leitores, né? Então, assim, eu acho que a grande chave para esse livro é você conseguir entender ou ler esse livro com os olhos daquele tempo, né? Como se você entrasse naquele período histórico e entendesse que esse contexto faz parte daquele período, não do nosso período, né? Então, assim, o que me impactou muito isso, assim, quando teve o desafio do Bookster, assim, que o livro teve uma projeção e desde já me agradeço assim do coração assim pela escolha assim que o livro ele teve um disparo, uma projeção muito grande. Realmente teve muita crítica positiva, assim, a leitura foi muito gratificante para mim, mas também assim tem esses leitores que eles acabam se impactando de certa forma eles colocam como se o livro tivesse que vir com um tipo de etiqueta ou algo assim, colocando que é maior de 18 anos, ou fique atento que esse livro tem cenas muito fortes, assim, mas é o contexto que ele convive. Eu acho que a gente não pode tratar de uma personagem que passou pelos horrores dos porões da ditadura, sem realmente mostrar o que foi aquilo, para as pessoas terem ideia do que for, ou um personagem que está vivendo a questão da sexualidade muito, muito presente no romance, em que ele não vive isso. Como você bem disse, se hoje você tem uma relação homossexual, uma relação de homem com homem, que ainda dito como tabu, você tem uma parcela da população que ainda, infelizmente, vê isso com outros olhos, que não deveria ser a normalidade, naquele período era muito mais ainda, assim. Então, você tem tudo isso, tanto que o livro ele tem uma virada de chave, e não vou falar porque seria assim, um spoiler, né? Mas eu quis colocar assim, que quando você tem essa questão da vírus HIV, eu quis colocar ele num personagem que você não imaginaria que fosse o personagem em si, mas justamente quebrar o que existia, toda essa carga negativa que existia na época, todo esse estigma social que passou toda a comunidade gay na época. Então, assim, é um livro que trata muito desses assuntos em que você tem que ler ele com profundidade. Inclusive, sem querer ser cabotino, egocêntrico aqui, é um livro que é para ler assim, algumas vezes, entender o que ele representa, pegar todas as representações que há nele, os simbolismos, assim, porque não é o tipo de livro que você
uma leitura numa sentada só. Embora a narrativa seja de fácil acesso. Mas, Uhum. assim, tente ler esse livro pegando as referências, entendendo, vendo por que os personagens agem dessa forma, buscando as conexões que existem dentro da ficção, quanto fora desses limites paginários do romance, assim. Entender em que contexto esse livro está, para você entender como essa leitura deve ser guiada. Uhum. Não, muito Ô, legal isso. Pedro, Diga. Pedro, deixa eu só fazer um breve comentário. Lógico. Ainda, talvez, não que o seu livro necessite defesa, Sérgio, mas é um pouco nesse sentido quando você vai falar das cenas de violência, das cenas enfim, das cenas sexuais, de propor aos leitores e às leitoras que vocês procurem enxergar exatamente essas camadas que o Sérgio está falando, porque o Sérgio é crítico literário, ele sabe disso, ele também percebe essas coisas, e é muito claro no romance como essas cenas sexuais, elas têm uma motivação, elas não são gratuitas, elas não estão Uhum. ali somente pelo choque, ou somente para expor, como o Sérgio estava falando, essa questão toda da sexualidade que estava aflorando e implodindo as individualidades. Existe uma motivação, sim, e ela está toda construída dentro dessas personagens que estão tentando encontrar formas de se relacionar com o mundo e acabam encontrando através do sexo uma forma de autopunição, uma forma de escape, uma forma de, enfim, de se expressar de alguma maneira, expressar suas angústias e tudo mais. Então essas camadas estão presentes. Se vocês prestarem atenção às cenas, elas estão presentes. Elas estão. Ele está lá dizendo, ele está descrevendo um sexo, mas ele também está dizendo o que ele está sentindo. Ele também está falando, está pensando na esposa, está pensando na filha, está pensando em. Então todas essas camadas estão presentes nas cenas. Não é uma coisa que simplesmente aparece de maneira, enfim, gratuita, como eu já falei. Uhum. E eu acho que, primeiro, Sérgio, eu que agradeço aí ó, pelo seu trabalho, né? Na verdade, ter escolhido é só fruto do seu trabalho, porque já tinha recebido várias indicações boas, mas é aquela coisa, a partir do momento que a gente começa a, a expandir os leitores que não vivem tanto na bolha literária que a gente vive, né? Uhum. A gente acaba atingindo um público que não está acostumado, talvez, a ler livros, né, mais com temáticas assim mais explícitas e acaba chocando um pouco, mas é importante colocar essas leituras, né? Porque aí a pessoa, ainda que ela se incomode, muitas tentam, insistem, muitas enfrentam seus preconceitos, porque é isso, ao se deparar com uma cena dessa, a pessoa está se deparando com preconceito, muitas vezes que ela tem enraizado assim, não tenho nada contra gays, mas, né, não precisa ser nada assim na minha frente. E aqui você tem, joga uma cena de sexo na frente dela. E a pessoa fala, e agora? Uhum. Parar de ler, vou falar que eu gostei, não vou gostar. Então é muito importante, né, que um livro como o seu ganhe uma projeção cada vez maior para realmente furar a bolha, porque eu sinto muito isso, que a gente que está acostumado a conviver e frequentar essa bolha literária, a gente não é nada, né? É assim, desse tamanho. Ah, E quando a gente começa a pensar em pessoas que estão acostumadas a ler livros, às vezes, né, menos provocativos, é, chegar coisas mais, assim, impactantes gera um desconforto, mas é importantíssimo, né? Então, se depender de mim, que as pessoas leiam coisas que não estão acostumadas ou que fuja bastante da zona de conforto. Porque foi assim um pouco até para mim, né? Pensando de alguém que veio totalmente de fora dessa bolha literária e passou a frequentar. É, mas eu acho que tem muito essa parte também da culpa, né? Do homem que luta contra a própria sexualidade, né? Eu, como homem gay, e acho que o Tony, né, também consegue se identificar bastante com algumas passagens em relação a isso. Mas um outro ponto, que até o Sérgio falou um pouco, é o das doenças presentes, né? Já tem o câncer, que é um tema também muito difícil. Quando a gente pensa em uma criança, né, da questão de filhos, por exemplo, minha irmã, ela fala assim que ela não pode ler nenhum livro que tenha crianças doentes ou sofrendo, porque ela, depois que ela teve filho, ela ficou hipersensível. E realmente não, né, é uma coisa super difícil. É, e tem depois o HIV. Aí, Tony, eu te pergunto, né, assim, seria a ditadura uma terceira doença no livro do Sérgio?
Eu acho que certamente, Pedro. Eu, inclusive, lembro do clube da Dublinense que você falou que você teria uma terceira parte, né, Sérgio? Que seria chamada Existe uma Ditadura. terceira parte chamada ditadura. Ah, é? E É. você quer falar sobre? Você pode explicar e depois eu retomo a resposta, Sérgio. Não, é bem breve, assim. Ele teria essa terceira parte, que é uma parte chamada ditadura, em que ali tem alguns personagens que não são os personagens principais, né? Que eles Ah, se encontram e ele tem uma conversa que você aprofunda mais o personagem e entender como essa segunda parte ela chegou até o personagem de Roberto e Lúcio, que faz ali como se fosse também essa representação do que foi esse período, né, da questão de como os personagens eles se corromperam para chegar onde chegou, né, porque tem um período do livro que eles começam a participar de clubes, né, de clubes privados, de encontros de casais, né, então assim é essa personagem que está trazendo isso para o Brasil e ela está diretamente ligada com alguns desses generais que participaram do golpe. Assim. E tem essa parte assim, só que quando teve a discussão final, né, da prova final, o livro ele terminava ele termina no clímax, né? Então eles disseram que assim seria um ponto interessante parar por ali, né? Que na verdade esse período final o leitor ele leria como se fosse um epílogo, né? Então assim não seria muito impactante como seria, né? E eu entendi, acho que é totalmente de acordo assim, mas existe sim. Então assim futuramente assim se houver assim uma edição comemorativa de 10 anos, 5 anos, aí a gente, de repente, coloca esse capítulo que ficou, esse apêndice, os leitores ter essa obra assim, mais estendida. Assim. Nós já temos nossa, aí uma coisa para interessante. esperar. É, Mas interessante. o que eu acho, assim, tem um sociólogo, né, o Renato Janine Ribeiro, que ele fala que o Brasil ele é composto por três doenças principais, que foram a empresa colonial, a escravidão e a ditadura, né? E a gente não se curou de nenhuma dessas doenças, né? A gente continua perpetuando e trabalhando apesar delas, por assim dizer. E eu acho que sim, assim, se a gente pensar, por exemplo, de novo, voltando para uma coisa que o Sérgio já comentou. Se a gente pensar na nossa Comissão Nacional da Verdade, que veio tanto tempo depois, em comparação, por exemplo, com a Argentina. A ditadura argentina acabou em 83. Em 83, eles tiveram uma Comissão Nacional da Verdade. Em 85, eles já estavam entregando o relatório dessa comissão, e Nossa. a partir daí começaram como é que chama? Os juízos, né? Os julgamentos Momentos. dos militares, da junta militar. Inclusive, fica aqui a dica, aquele filme Esse Argentina filme, 1985, Ah, eu muito preciso bom. assistir esse filme. Não é tão ótimo pesado filme. quanto achei que seria, assim, é muito interessante, mas ele conseguiu dar um ar de leveza, inclusive, ao filme. Uhum, Mas é um filme muito bom. E tem uma coisa muito interessante nesse filme que eu acho que a gente não teve, que é a reação da classe média aos julgamentos, entendeu? É você ver aqueles julgamentos sendo televisionados e a uhum. sociedade entendendo a gravidade do que aconteceu, coisa que a gente não teve. Então, assim, quando a gente tem uma Comissão Nacional da Verdade, que ela é somente investigativa, ela não tinha nenhuma intenção, isso estava claro na constituição da comissão. Ela não tinha a função de julgamento, ela não tinha função nenhuma de perseguição ou de nenhuma espécie de trabalho de justiça. Ela foi somente para investigar e mostrar. Era o direito à verdade, por assim dizer, mas não o direito à justiça. Então, quando a gente tem uma comissão nacional que ela somente vai investigar e vai dizer isso aconteceu e guardar esse documento, a gente tem aí, de fato, um sintoma de precariedade muito grave, né? Porque a gente não vai julgar essas pessoas, a gente não vai julgar, enfim, os crimes que foram perpetrados durante a ditadura, e a gente vai continuar a vida como se essas pessoas não merecessem, né, nenhuma espécie de punição. Então, se a gente está dando esse recado para a sociedade, né? Como é que a gente pode falar de uma doença, né, que foi curada, de uma doença que foi extirpada do corpo social? A gente está com ela ainda presente enquanto houver essa liberdade de alguém, por exemplo, na Casa do Povo, né, que é o nosso Congresso Nacional, chamada de Casa do Povo, a gente tem alguém votando pelo impeachment de uma presidenta eleita constitucionalmente, né, eleita de uma forma justa, votando em favor de um torturador. Né? E aí está lá na Constituição que a apologia à tortura é crime, mas nada foi feito contra essa pessoa e, inclusive, depois ela vira presidente do país. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode... Tem muitos sinais na nossa sociedade que estão claros, que deixam claros que essa doença continua entranhada no nosso organismo.
Eu, quando eu estava entregando a tese, a última notícia que eu vi foi sobre a Papuda, que é a nossa, que é o complexo presidiário aqui de Brasília, Uhum. que o pessoal tinha registrado mais de 200 denúncias de tortura feitas pelos presidiários contra enfim, o corpo de policiais, né, que guarda o corpo lá enfim, de oficiais que cuidam da Papuda. Então, você tem mais de 200 torturas em um ano, mais de 200 denúncias de tortura em um ano, é muita coisa, né? Então, assim, a gente tem aí rastros dessa doença espalhados por todo o país, infelizmente ainda. Achei interessante isso que você falou, né, da doença não curada. E acho que também gostei de saber dessa terceira parte aí do Sérgio, faz mais sentido ainda quando a gente pensa nas três doenças. E Sérgio, eu queria te perguntar, assim, das motivações, né, para você escrever esse livro aqui, talvez como uma última pergunta por causa do tempo, mas ele tem um paralelo, de alguma forma, para você, com o momento que a gente está vivendo de ascensão dessa extrema-direita, né, e crescimento dessa lado conservador e extremo aqui no Brasil? Totalmente, Pedro. Totalmente assim. Eu acho que foi o que o Tony acabou de falar. A gente teve como exemplo dos países sul-americanos ou os países vizinhos aqui, como por exemplo a Argentina, que ele citou, e o Chile também, em que você teve um julgamento ou uma espécie de punição imediata. E no Brasil, assim, esse ano, em 2024, no ano que vem, no caso, né, a gente completa 60 anos do golpe, né? E se a gente parar assim, nesses 60 anos, o que você tem sobre o que foi realmente a ditadura militar, ou de punição para quem realmente atuou como agente de repressão, ou quem torturou, quem matou, quem desapareceu, a gente praticamente não tem nada. Foi o que o Pedro comentou. A comissão, na verdade, foi um grupo em que eles investigaram esse período para esclarecer ou tentar dar uma espécie de norte para as famílias, né? O que aconteceu com seus entes queridos, né? Então, assim, a gente não tem período. E muito dessas pessoas que viveram nesse período, depois, elas migraram para vários ramos da sociedade. Então, assim, o que a gente viveu nos últimos 4 anos nada mais é do que uma evolução, né? Porque a ditadura, assim, ela acabou, vamos dizer aqui, para a sociedade ou para dentro de um quadro político, mas ela continuou agindo dentro dos quartéis, dentro das delegacias. Então, assim, muito que a gente tem hoje em dia de tortura foi porque esses policiais que não foram punidos, eles continuaram trabalhando. Então, aqueles que trabalhavam nos quartéis torturando, eles foram trabalhar na rua. Aqueles que fizeram parte, por exemplo, do grupo Lecoq, que era um esquadrão da morte, eles vieram diretamente ligados com a ditadura militar. Então, Uhum. assim, a gente tem uma migração desses policiais em que prendiam de maneira arbitrária, que torturavam, que desapareciam com pessoas, e depois eles foram trabalhar na sociedade, investigando casos ou atuando de uma maneira geral, como se nada tivesse acontecido. E dentro dos quartéis, uma coisa que é interessante colocar, em que eles produziam material falando sobre o período. Isso nunca acabou dentro desse âmbito militar. E tem uma reportagem que eu vi recentemente, em que se falou que eles produziam, inclusive, até uma espécie de periódico, um jornal, que era distribuído entre os militares ali, e quando você teve a ascensão do WhatsApp, isso que era produzido de maneira física, ele acabou sendo colocado de maneira digital. E aí começou a expansão dentro dessa classe média, porque ao contrário, por exemplo, da Argentina, como o Tony bem colocou, ela não reagiu de forma nenhuma, sabe? Inclusive ela resgatou esses ideais que tinham nesse período e acabou difundindo entre uma geração minha ou depois da minha geração, e começou a pedir a volta da ditadura, a censura, começou a acreditar numa espécie de regime ditatorial no Brasil, sem ter conhecimento nenhum do que estava falando, entendeu? As pessoas tão assim, é tão paradoxal, tão sem lógica você falar de maneira aberta numa rede social ou através da internet a volta da censura, quando a censura exatamente não existiria esse tipo de abertura se você estivesse num regime de ditadura militar. Então, assim, muito que a gente viveu ali foi justamente isso. Eu acho que, se a gente for fazer uma autocrítica, eu poderia dizer que, assim, a minha geração falhou muito em relação a isso. Ou as pessoas os pensadores da minha da geração falhou muito em relação a isso. E até em relação à própria esquerda mesmo, assim.
Acho que a esquerda ela teve um viés trabalhar muito ideológico nesse período e não se percebeu do que estava se crescendo, sabe? Dentro desse contexto de extrema direita, né? Inclusive esse cidadão que foi defender torturador durante lá a comissão do golpe Ação do militar contra a impeachment. Dilma, do impeachment, isso, obrigado, Tony, do impeachment, esse cidadão ele era motivo de chacota nos programas de comédia dos anos 90, Cacete do Planeta, depois CQC, sabe? Ele nada mais é que as pessoas não acreditavam que um cidadão daquele poderia ter ideias tão retóricas e tão subversivas como reacionárias, perdão, como tinha dele. Então, assim, o que aconteceu nesse período foi justamente isso, a sociedade tivesse noção do que estava defendendo, tivesse noção bem clara do que foi o período da ditadura militar, como se agiu, o que se fez, a gente não teria o que teve nesses últimos 4 anos, sabe? Teria uma consciência nacional muito grande assim, e o Brasil não se encaminharia para se encaminhou. Então, assim, eu acho que a gente falando sobre literatura agora, se tem uma coisa em que a literatura pode fazer, é justamente isso. Se a sociedade não teve ferramentas ou não teve elementos para poder fazer com que a sociedade se pensasse, acho que sim, é papel da ficção atuar dessa forma e chegar até os leitores para trazer essa consciência, sabe? Você ter o livro como uma espécie também de chave para o Brasil entender o que é o passado, para dessa forma ele não repetir os erros no presente. A literatura acaba sendo um lugar de memória, né, Sérgio? Porque, assim, se a gente pensar num país da proporção do Brasil, e a gente tem atualmente um memorial sobre a ditadura, que é o Memorial da Resistência em São Paulo, e somente ele, não tem mais nenhum centro de memória da ditadura, enfim, essa função acaba sendo desempenhada por outras vias do sistema cultural, né? E a literatura está entrando com essa função também. Uhum, uhum. E para terminar, Tony, queria, você que pesquisa tanto a literatura contemporânea nacional, que você dê dicas também de outros livros sobre o tema, né? Quem está aqui provavelmente já leu ou vai ler, todos nós estaremos bem, mas deixar dicas aí para as pessoas que querem ler outros livros de autores contemporâneos sobre o tema. Nossa, tem muita gente boa, viu? Eu sempre gosto bom, já foi citado o Carrelato de uma Busca, que eu acho que é essencial, para quem não leu ainda, do Bernardo Kosinski. Tem O Corpo Interminável, da Cláudia Lage, também foi premiado com o Prêmio São Paulo de Literatura. Tem a trilogia Infernal, da Micheline Verunskin, que é publicado pela editora Patois, são 3 livros, lógico, né, uma trilogia. Mas eu falo que é importante lembrar que a Patois é uma editora com uma distribuição bem difícil, então você Uhum. só encontra mesmo no site deles. Mas vale muito a pena. Meu Deus, Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende, também é um livro excelente. Azul Corvo, da Adriana Lisboa, que vai trabalhar a guerrilha do Araguaia, que também é um capítulo super apagado dentro da história da ditadura. E eu acho que eu vou ficar por aqui, já foram 5, né? Já tá bom. Uhum. Já vai ocupar Já deu. bastante pessoal. Bom, Isso. Sérgio e Tony, muito obrigado mais uma vez por esse papo. Tenho certeza que vai aí ajudar as pessoas a entenderem melhor, né, o que motivou a escrita e também se aprofundar um pouquinho mais nos temas aqui que a gente conversou. A leitura realmente foi muito interessante, assim, complexa e impactante, né? Eu fiz o meu namorado ler também e ele não está tão acostumado não é um leitor assim tão acostumado, mas ele gostou muito também. Então, como se disse, apesar da complexidade dos temas, é uma narrativa acessível, e isso é muito legal. Então, parabéns mais uma vez. E você também, Tony, pelo trabalho aí que você faz nas suas redes. Ó, vou estar em Brasília no dia 24 para lançar o meu livro. Depois eu te mando os detalhes. 24 de agosto a gente se encontra. A gente se encontra. É isso, pessoal. Tchau, brigadão. Até a próxima e obrigado para quem Obrigado. está assistindo até o final. E bora ler que mês que vem a gente vai conversar sobre o Como Tigres na Neve, literatura coreana.